Turma, parte 4 da videoaula. Então a gente falou aqui o eletrodo E7018, ele é caracterizado então por ser um eletrodo 70, que é exatamente o limite de resistência mínimo à tração, que esse 70 é caracterizado aí, transformado, né, de KSI para megapascal. Então 70 KSI é igual a 485 megapascal. Então a gente conhece o limite de resistência dele aqui. E o 1 significa que ele solda em todas as posições, e o 8 que ele tem uma adição de pó de ferro. E qual o motivo de se adicionar pó de ferro na solda? Quando você adiciona o pó de ferro na solda, você aumenta a taxa de deposição. Então você pode trabalhar com correntes maiores e você pode ter uma maior produtividade quando você acrescenta pó de ferro ao eletrodo, ou ao eletrodo não, ao revestimento do eletrodo. Então aqui nós temos, por exemplo, a classe e a corrente, o tipo de arco, o tipo de penetração, qual o revestimento e se ele tem ou não a adição desse pó de ferro. Então nós temos vários tipos, aqui ó, vamos ver aqui ó, vários tipos de eletrodos. E6010, E6011, E6012, E6013, E6020, E7015, E7018, E7024, E7027, E7048, E80 alguma coisa, E90 alguma coisa. Tem um monte de classes de eletrodos. O que significa isso? E8018 significa que ele tem 80 KSI, que é mais do que 485 megapascal, ele solda em todas as posições, ele tem a adição de pó de ferro. Então, dependendo da classe, eu tenho uma corrente, um tipo de arco, um tipo de penetração e o revestimento que vai formar a escória, tendo ou não a adição de pó de ferro. Então, o percentual de pó de ferro é baseado na massa do revestimento. Então, por exemplo, quando você falar que tem 55% de adição de pó de ferro, o revestimento é metade dele constituído por pó de ferro e a outra metade por elementos que vão formar os gases que vão proteger a poça de fusão. Então, dentro dessas tabelas aqui, a gente consegue verificar qual é a classe do eletrodo, se ele solda ou não, tá vendo? Esse 1, 2, 2, 2, 2, 4, isso significa o que? Olha lá, 1 solda em todas as posições, 2 solda na posição horizontal e na plana, o 3 solda só na plana, a 4 solda na plana, na sobrecabeça, na horizontal, na vertical e na descendente. Então, quando a gente verifica aqui, por exemplo, aí você vai colocar aqui, ó, XX, que pode ser 60, 70, 80, 90, 10. Isso significa que ele tem de 0 a 10% de pó de ferro dentro da composição do revestimento. O arco é agressivo, ele tem uma alta penetração e o revestimento é chamado de celulósico e possui sódio na sua composição. Então eu tenho aqui, vamos pegar aqui ó, o E7018, por exemplo, um E6018, ele vai estar aqui, ó. Eu tenho de 25 a 40% de adição de pó de ferro. Vamos pegar aqui ó, o E6027, um E7027, por exemplo, eu tenho 50% de adição de pó de ferro. E aí eu tenho aqui o tipo de corrente que eu posso trabalhar. Quando vocês virem esse XX, vocês vão substituir pela resistência à tração do material. Então pode ser 70, 18, 60, 18, 80, 18, e esse 18 está aqui, ó, ele aqui. Beleza?
o 20, 22, 24. O que significa esse 1, 1, 1, 1? Esse 1 significa que ele solda em todas as posições. Esse 2 aqui, ó, significa que ele solda na posição horizontal e na plana. E assim por diante. Beleza, turma? Esse 4 aqui, ó, ele solda na plana, na sobrecabeça, horizontal, vertical e descendente. Vocês entenderam essa tabelinha aqui? Beleza. A outra, ele dá uma composição, olha lá, manganês, silício, níquel, cromo, molibdênio, vanádio e uma somatória deles todos aqui. A composição química de cada um dos eletrodos aqui. Aqui nós temos, basicamente, uma tabelinha que mostra para a gente o limite de escoamento em megapascal, o limite de resistência em megapascal, esse AL é chamado de alongamento, porcentagem de alongamento, CHV é exatamente um ensaio destrutivo chamado de Charpy, e aqui a temperatura de ensaio, mas isso aqui é só para que a gente possa verificar a tenacidade e o comportamento deles em relação aos ensaios destrutivos, mas vamos nos limitar apenas aqui no limite de resistência. Então, quando você tem um material a ser soldado, eu preciso verificar qual é o limite de resistência do material a ser soldado para que eu possa utilizar um eletrodo correspondente ao limite de resistência dele. Então, por exemplo, se eu tenho um material que tem 400 megapascal de limite de resistência, eu posso utilizar um eletrodo E6010, por exemplo. Se eu tenho um material maior do que 480, por exemplo, eu já não vou utilizar esse eletrodo E6010. Eu posso utilizar um eletrodo E7014, por exemplo. Porque o material de adição, que são esses aqui, precisam ter, no mínimo, o mesmo limite de resistência do material de base. Então, se um material de base tem 400, por exemplo, eu posso utilizar 400 megapascal, eu posso utilizar esse eletrodo. Aí, qual a diferença entre o eletrodo 6010, 6011, 6012, 6013? Exatamente, olha lá, esse último dígito, 0, 1, 2 e 3. O que significa isso? Olha lá, significa as indicações do grau de utilização do eletrodo, tipo de corrente, tipo de revestimento. Isso vai fazer com que esses eletrodos vão ser preferidos para uma utilização, para uma aplicação e assim por diante. Então, dependendo do limite de resistência do material, eu vou utilizar um eletrodo da classe 60, ou o eletrodo da classe 70, ou o eletrodo da classe 80, ou o eletrodo da classe 90, de acordo com o limite de resistência. Depois a gente vai fazer um exemplo que vai ficar mais fácil para vocês aí. Vou parar o vídeo por aqui e vou gravar mais um outro vídeo que vai finalizar a nossa videoaula em 5 partes. Parar o vídeo, abraço, até a próxima daqui a pouquinho.